Boa tarde, boa tarde. Começamos mais uma resenha de mercado, eu ao lado de César Casolari, chegando aqui para começarmos com um dia que é bem tumultuado, né? Esse dia bem, comumente, ele é bastante tumultuado, que a gente chama de super quarta, né? Mas é uma combinação dos resultados dos juros, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Não sei por que a gente coloca no mesmo patamar ali, né? Como se a gente fosse tão importante, mas com certeza que para a gente impacta bastante. E os Estados Unidos já antecipou um pouquinho, né? Eles sempre terminam antes, até por causa de fuso horário. Eles já mantiveram a taxa de juros em 5,25 a 5,5, né? Eles têm uma banda e a nossa deve sair daqui a pouquinho. Mas vamos começar aqui já com dados dos Estados Unidos, porque isso interfere nos próximos movimentos do Fed, para ver se vai continuar com essa manutenção ou se vai começar a reduzir, né? Que é esse movimento está sendo esperado ali para setembro ou, de repente, para o próximo, para novembro, ali, final de novembro, também tem outro. Mas, a primeira ali que a gente tem é a parte dos dados, né, americanos que deram uma animada no mercado. Pois é, quem falou isso aí que o professor falou não foi nem ele, né? Foi o Jerome Powell, o presidente do Fed, né? Hoje, quando ele anunciou a manutenção da taxa na faixa de 5,25, 5,50, ele também disse que existe possibilidade de redução em setembro, mas temos que acompanhar os dados que vão surgindo da economia americana, então vamos a eles, né? E os dados estão sendo bem consistentes, um comecinho ainda de movimento bem consistente com essa redução de taxa, provavelmente em setembro ou ali novembro, a outra, né? A inflação lá nos Estados Unidos arrefeceu como era esperado em junho, e de acordo com os dados lá divulgados na sexta-feira, o índice de preço de despesas de consumo, né, o PCE, que é o índice favorito do Fed, caiu para 2,5 em junho, né, de 2,6 do mês anterior. Conforme era esperado, tirando os itens voláteis, né, que é alimentação e combustíveis, o índice básico anual ele está por volta ali de 2,6, que é uma inalteração em relação a maio. Então já é uma boa notícia, né? A inflação não acelerou, né? Ficou pelo menos no mesmo patamar. E em relação ao emprego, né? Que é outro dado importante de mercado, o relatório JOLTS, né? Que é o saldo de vagas abertas, né? De vagas de emprego abertas, mostrou que o número de vagas de emprego ficou estável também em 8,2 milhões, superando as expectativas de 8, está um pouquinho acima. Então tem mais vaga do que o esperado, mais vaga aberta do que o esperado, mas mesmo assim não é um número tão relevante. E os números de contratação e desligamento permaneceram praticamente inalterados, ali por volta de 5,3 milhões e 5,1 respectivamente, né? Então, os dados que o Fed quer ainda não estão convergindo para onde ele quer, mas ao mesmo tempo não estão acelerando, o que é uma boa notícia. A gente chama de super quarta, a gente pode não ser importante, mas aqui para o Brasil é muito importante a taxa dos Estados Unidos e é muito importante a nossa taxa também, que baliza os nossos investimentos. Então, a super quarta é para o Brasil, né? Acho que para os Estados Unidos não é... No mundo não importa. E se de um lado os Estados Unidos ele está subindo bastante, por outro lado a gente está com a China, uma economia já mais devagar, né? A economia está bem mais fraca, mas fazendo um contraponto ali, com os Estados Unidos, que está tentando desacelerar a economia, né, sem grandes impactos, né, mas está querendo desestimular a economia. Por outro lado, a China, ela está ao contrário, está tentando estimular, mas também não está surtindo tantos efeitos, né? Não está surtindo efeito e, pelo contrário, né, o PMI, que é aquele índice de compras lá dos empresários, ele caiu de 55 para 52, de 50,5 para 50,2 em julho, né? E é o nível mais baixo desde dezembro de 22. A confiança em uma forte recuperação econômica diminuiu muito em meio aos riscos contínuos de deflação, de demanda persistentemente fraca e enfraquecimento do setor imobiliário. A atividade industrial também encolheu um pouco nesse período de julho, e o setor de serviços expandiu no menor ritmo em 8 meses, ou seja, praticamente uma estagnação da China, né? Eles estão tentando puxar o PIB para 5%, mas não está tendo resultado direto na economia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na curiosidade, e os dados corroboram um crescimento bem mais fraco da economia chinesa, que mostrou leituras fracas de PIB no segundo trimestre e dados mistos de atividade em julho, né? Então,
A China também está passando por um momento difícil, né? O mundo inteiro, né? Tá com o PIB meio estagnado. A gente vai ver agora também aqui na Europa, né? Eu já vou entrar na Europa direto, porque o PIB lá também voltou a subir bem de leve. Foi divulgado nessa manhã o PIB da zona do euro, ele cresceu mais que o esperado no segundo trimestre, expandindo para 0,3, ou seja, é um PIB bem pequenininho ainda. E aliviou um pouco as preocupações de enfraquecimento da atividade econômica, o consenso era 0,2. Na Alemanha, a atividade caiu um pouco, foi menos 0,1, então ela ficou estagnada ali, caindo um pouco. E foi o segundo crescimento trimestral positivo consecutivo na Europa, o que é um bom resultado para eles, mesmo assim é uma taxa muito pequena. E isso depois de 4 trimestres consecutivos de economia estagnada. Assim, foi por isso que eles conseguiram já começar a cortar a taxa em uma reunião, na outra seguraram. Mas também tem que lembrar que há um tempo atrás era esperado que a Europa estivesse muito pior do que ela está hoje. Então, mesmo crescendo pouco, já é um ponto super positivo, e também crescer muito acelerado também traz alguns riscos que eles também queriam evitar, que seria uma hiperinflação, uma aceleração muito grande. Eles não estão acostumados com inflação muito alta como os latinos aqui, mas pelo visto está indo tudo relativamente bem, está andando, e é o mais importante para eles nesse momento. Deixa eu só, em relação assim, ao que a gente está vendo do andamento da própria economia mundial nesse semestre, tirando o primeiro trimestre, que foi bem turbulento, os outros parece que as economias já se acostumaram a esse... Acostumaram não, estão reagindo menos aos dados que estão aparecendo, né? O primeiro de todos eles, e o principal, é que a maior taxa de juros do mundo está estagnada, né? Isso já reflete bastante nas economias mundiais, e a gente está vendo refletir aqui no Brasil de uma forma um pouco negativa, né? Quanto mais tempo essa taxa fica alta, mais difícil fica para a gente captar dólares, mais difícil fica para a gente segurar os dólares aqui, ou até fazer investimentos aqui e tal. E nesse sentido, o principal ponto de observação para quem está fazendo investimentos sempre pensando no longo prazo, mas talvez dar uma olhada mais a fundo ali nas questões de índice, né? Assim, como os índices estão reagindo a esse ano, ou as perspectivas futuras das próprias economias, que apontam para dois cenários que estão mais ou menos previstos e devem ser os mais prováveis, que é de manutenção de taxas de inflação mais altas que a média e taxas de juros mais altas que a média. Os Estados Unidos deve cortar juros, mas não deve voltar a ter os juros lá. Teve durante muitos anos os juros reais negativos, né? Mais de uma década com juros reais negativos. O Brasil chegou ali no período muito específico ali da pandemia a ter juros negativos, mas depois voltou a subir. A Europa está com juros um pouco mais altos, mas também ali são juros baixos, mas historicamente mais altos do que eles sempre foram. E isso reflete muito em todos os investimentos, né? Na renda fixa, ele significa que os produtos vão estar com taxas mais esticadas, e ao mesmo tempo o desconto para a renda variável fica maior, ou seja, as ações tendem a ficar com um preço mais baixo do que deveriam. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é assim que funciona, e é isso que a gente está observando aqui, pelo menos no Brasil, né? Quem acompanha de perto o mercado, vê os gestores, ou lê as notícias, e eles estão falando, a Bolsa Brasileira está barata, os múltiplos estão baratos para a gente poder comprar renda variável. Sim, estão baratos, porque eles estão sendo descontados a taxas historicamente mais altas. E o PIB do Brasil não está tão ruim não quanto da China, mas quanto da Europa, ou está bem parecido, um pouco mais baixo que os Estados Unidos, mas a previsão aqui acho que é 2,5% para esse ano, que não é uma taxa ruim, dado todo o cenário que a gente tem aí de fraca demanda da China, de Estados Unidos ali um pouco patinando um pouco para poder puxar a produção para baixo. Isso tudo reflete aqui diretamente na nossa economia real, que reflete nas finanças, nos investimentos. Vale lembrar que desde a pandemia ali a gente nunca teve um mundo inteiro tão endividado como hoje, né? Então isso também muda essa dinâmica que o César estava sustentando. E a taxas mais caras agora, né? As dívidas estão saindo a taxas bem mais caras do que historicamente a gente está acostumado. Com certeza. E no Brasil a gente teve aqui dados que também deram não vou dizer assim que
que deram uma desanimada, mas né, o mercado já esperava alguma coisa nessa linha. Mas a gente está vendo dados que são bem piores do que poderia ser. O governo ele vem sustentando uma tese de gastar bastante, mas também arrecadando muito. Só que os gastos estão vindo até acima do que era projetado, mas não está recebendo o tanto que, não está arrecadando quanto era esperado. Isso está fazendo com que a gente tá batendo agora um recorde negativo de superávit primário desde o início da pandemia, né? Pois é, a gente já tinha falado semana passada sobre o contingenciamento de 15 bilhões nos gastos do governo, que veio um pouco tarde, talvez tenha vindo um pouco abaixo do esperado, mas foi feito esse contingenciamento e agora a gente sabe por quê. Talvez o ministro da Fazenda já tivesse uma prévia desses resultados, né? Que o governo central registrou um déficit de 38,8 bilhões em junho. Déficit gastou mais do que arrecadou, mesmo com o aumento da arrecadação bem acima da inflação. No acumulado do ano, o governo central acumula um déficit de 68,7 bilhões, enquanto o resultado acumulado nos 12 meses anteriores atingiu um déficit de 260 bilhões, ou seja, 2,3% do PIB. É o pior resultado primário desde 2020, que foi o ano da pandemia, e que o governo gastou muito com auxílios, com ajudas para ajudar as pessoas, né, que não estavam nem trabalhando. Isso mostra que, embora a receita esteja crescendo a níveis historicamente altos, né, não tem sido suficiente para compensar o crescimento das despesas. Isso é um sinal de alerta e o governo sabe tanto disso, né, que no começo de julho a gente falou aqui de uma reunião que teve com a equipe da Fazenda, o Haddad e o Lula, e ele saiu de lá dizendo que não cumpria a meta. Ele vinha com um discurso de que não, né, que o gasto tinha que ser feito, que o Brasil precisava crescer, e essa hipótese de que só o governo vai conseguir fazer esse incentivo aí. E ele saiu dessa reunião, mudou um pouquinho ali o discurso, né, dizendo que não, o déficit tem que ser contido, que a gente tem que fazer de tudo para chegar na meta zero no fim do ano. Já parece um pouco longe, né, de acordo com os dados aí que a gente está vendo aí e acabou de falar. Então, o mês de julho foi, nesse sentido, tenso, né, assim, nesse quesito aí de embate parece que tem um embate, né, entre o Haddad e o Lula, embora eles não gostem de falar, mas a gente vê também outros pedaços do governo ali, principalmente a parte de a Casa Civil e o Minas e Energia, que são dois ministros bem atuantes ali, que são meio contra isso aí, né, para eles. Os gastos têm que ser feitos para eles poderem fazer investimento, para poder gerar PIB, emprego, enfim. Mas no resultado fiscal esse. O resultado foi ruim e o contingenciamento parece pequeno frente a o tamanho desse déficit. O IPCA também, IPCA 15 saiu, né, esse resultado, e também veio pior do que a gente esperava, né? Ele saiu em 0,30% em relação ao mês anterior, acima das expectativas, sendo que a inflação de 12 meses aumentou de 4,06% em junho para 4,45% em julho. Então, toda aquela conversa de acusação ali do Campos Neto de que ele tinha que estar reduzindo a taxa de juros, imagina se estivesse reduzindo, como que isso ia acontecer agora para o final do ano, começo do ano que vem. Então, obviamente, quando a gente faz alteração na taxa de juros, demora cerca de 7 meses, né, um pouco mais de 7, 9 meses, normalmente por volta de 3 trimestres. Se tivesse fazendo alguma coisa agora, provavelmente para o começo do ano a gente ia ver uma inflação galopante, e aí depois a gente tem que fazer aquela aceleração no processo de retomada ali, de controle, que aí fica muito mais difícil quando você não está com a inflação ali controlada ali nas sedes, né? E tem uma observação importante: se alguém pensar, vai falar, foi o câmbio que subiu e aí forçou a inflação. Ainda não. O câmbio mais alto ainda não teve efeito nessa inflação diretamente. Então, pode ser que o efeito do câmbio venha mais para frente, o efeito do câmbio na inflação vem ainda mais para frente ao longo do ano, e isso vem piorando muito a perspectiva, por exemplo, do relatório Focus, né, que os grandes analistas e economistas do Brasil mandam para o Banco Central para falar o que eles estão esperando no fim do ano de inflação, e continuamente vem sendo esperado uma meta de inflação mais alta para o fim do ano. Lembrando que o câmbio, no final das contas, de uma forma bem simplificada aqui, né? Eu sei que é o economista, me corrige aqui, mas o câmbio, ele é como se fosse os juros para o exterior. Os juros, né, que a gente está acostumado a Selic, ele é uma coisa interna, enquanto que os juros, ele é a parte externa. Então, tudo isso que a gente tem falado aqui sobre não só a questão de inflação, mas a arrecadação, principalmente ali, né, o endividamento público,
tudo isso está pressionando o câmbio e a gente tem visto aí que já está em níveis, batendo recordes, níveis muito altos e não tem ali uma tendência de redução drástica, né? O mercado já tem precificado ali que o mais correto, né, que há muito tempo já vinha sido falado de 4, 4,20, 4,50, hoje já está todo mundo falando de 5,20. Então, mesmo que ele convirja para esse 5,20, ainda vai ser uma taxa de juros bem elevada, que é o que estava antes de dar essa subida mais recente, né? E a arrecadação de impostos federais em junho registrou um crescimento de 11% em termos reais em comparação ao ano anterior, atingindo o valor de 208,8 bilhões. Esse resultado superou as expectativas do mercado e representa o melhor desempenho para o mês na história, né? Mesmo assim, tivendo déficit. O problema que volta para a questão de que a gente está gastando demais. Então, a matemática é simples, né? Arrecadar de um lado e economizar ali do outro, né? A gente não está conseguindo fazer isso, está gastando, que era normal, era esperado, mas gastando demais. E lembrando, né, que se a gente gastar mais, não é proibido, né? Pode acontecer do governo gastar mais do que ele arrecada, só que ele vai ter que gerar uma dívida. E essa dívida, ele tem várias formas de pagar essa dívida. A primeira é emitindo títulos a taxa de juros mais altas historicamente do que a gente, né, tem no Brasil. 10,5% a gente está emitindo, até mais, né? Porque a gente não emite na Selic, a gente emite no mercado futuro e lá a taxa está mais alta. Então, ou seja, a gente está encarecendo a dívida. Segundo lugar, pode ser feito também, que é a pior maneira possível, que é emitir moeda para pagar o que tem ali, e é isso que levou o Brasil a uma hiperinflação, um caos inflacionário e monetário, levou a Argentina recentemente a um caos inflacionário e monetário. Então, assim, talvez não gastar tanto seja ruim, porque não está sendo feito investimento, mas a alternativa pode ser pior, né? Pode levar o Brasil do futuro a um lugar pior do que se a gente não gastar hoje, ou gastar melhor, né? Talvez essa seja a melhor expressão, não é gastar pouco, é gastar melhor. Exatamente. E, de forma geral, o que a gente sempre fala, né? Não tem uma resposta certa sobre a alocação, como que a gente vai cuidar do dinheiro. Precisa fazer uma diversificação até para superar todos esses pontos. A gente está vendo ali que também teve não está muita informação confirmada ainda, mas pode ser que tenha um agravamento na guerra ali do Sahel, né? Com alguns dos líderes ali do Hamas, o principal líder, né? Pelo menos foi morto, se for confirmado tudo isso de verdade oficialmente ali, pode ser que estoure um pouco mais. Então, a gente está sempre ali com algum problema, algum possível problema que seja relevante, por isso é importante ter ali o seu patrimônio sempre bem alocado, bem distribuído, alocando em classes diferentes. Mas uma das coisas que a gente nunca acha que é vantajoso é você deixar o dinheiro embaixo do colchão, né? Já deixou o dinheiro embaixo do colchão? Já ouviu a história? Já deixei dentro do porquinho. Dentro do porquinho? Isso. Era o quê? Mais ou menos uns 11 trilhões de dólares? Era quase isso, cara. O porquinho era pequenininho, não coube isso tanto. Mas a China está fazendo isso com 11 trilhões de dólares e essa é a curiosidade da semana. Vamos lá, né? A gente acompanhou o crescimento da China e recentemente saíram várias reportagens, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters e tal, alertando, né? Teve um congresso lá na China sobre economia e finanças públicas e alguns estudiosos lá alertaram, né, para esse aspecto, né? As autoridades locais da China acumularam, então, trilhões de dólares, perto de 11 trilhões de dólares em passivo fora dos livros, ou seja, não estão registrados. Esses trilhões incluem principalmente títulos emitidos por veículos de financiamento do governo local. São governos locais que fizeram investimentos, emitiram essa dívida, que são chamadas de LGFV. Para quem quiser procurar no Google, tem bastante informação sobre isso, vai achar lá o que a gente está falando. Que as empresas estatais criadas para financiar os investimentos locais, como construção de infraestrutura, usaram para se financiar. A dívida também está escondida em projetos de parceria público-privada, contratos de empréstimos meio obscuros, e outros canais usados pelo governo local para arrecadar dinheiro. Ou seja, é uma forma de criar dinheiro. Pronto, terceira forma, de você driblar um déficit, né? Você não tem o valor ali, você faz essa emissão fantasma e consegue fazer os investimentos. Não existem dados oficiais publicamente disponíveis sobre a dimensão atual da dívida oculta, mas uma pesquisa realizada pela equipe que inclui Hu Jianyin, minha pronúncia está meio enferrujada do chinês,
Professor assistente de finanças da NSD mostrou que a dívida da LGFV com juros aumentou para 54,6 trilhões de yuans, que dá mais ou menos 8 trilhões de dólares, no final de 2022. Que saiu de 32,6 de yuans 4 anos antes, um aumento de 2/3, apesar dos esforços persistentes do governo central para resolvê-lo. Os governos locais são obrigados a pagar parte da dívida de acordo com a pesquisa. Como que soluciona isso? O governo central, né, são governos locais, o governo central pode assumir essa dívida, mas isso implica em vários problemas. Ele pode também tentar desovar, né? Lembra a crise do subprime? Foi mais ou menos isso, né? Todo mundo tinha os caras criaram ali, né, aquelas tranches de títulos públicos e resolveram vender para as pessoas como se fosse uma outra coisa. Isso pode acontecer também na China. A gente sempre fala aqui, né, que a gente tem que confiar nos dados da China com um pé atrás, ali, com alguma desconfiança. E agora parece que surgiu aí um problema maior para a China, né? Esse problema piorou muito. Ele já devia vir acontecendo normalmente, mas a China crescia, a China tinha retorno dos seus investimentos, os investimentos imobiliários eram vendidos, e aí quando começou a embicar e veio a Covid, que tudo parou, aí você tem um problema, porque você tem uma dívida enorme, não consegue receita para cobrir essa dívida, e aquele título fica lá, fora do balanço. Os caras estão balançando lá, né? As províncias estão balançando os títulos e o governo central chinês vai ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Vamos ficar de olho, porque isso pode ser a gente chama de bolha, mas se a gente apertar um pouquinho em cima e alargar embaixo, a gente sabe o nome da figura que faz isso daí, né? É uma forma de pirâmide, né? Você está criando dinheiro do nada e na hora de pagar você não tem como pagar, porque tudo aquilo que estava entrando dependia de entrar mais e mais para ser pago o anterior, né? Obviamente é uma brincadeira isso, né? Porque um país não consegue fazer uma pirâmide, tirando o INSS, mas a China vai ter que resolver esse problema sério sobre o prejuízo de quebrar as províncias, né? Delas chegarem no momento de não ter como investir, e aí o grande milagre chinês, né, que foi o grande salto que eles realmente deram, vai ficar sob investigação ali, né? Vão ter que chamar o VAR ali para ver se realmente uma economia pode crescer dessa forma, né? Com tanta dívida escondida. Isso que é o pior, né? O pior é ser escondido. Se ela tivesse aí 11 trilhões, beleza, todo mundo saberia, reprecificaria o CDS da China, né? Que é o... Putz, agora eu usei uma expressão muito safada. Que é default swap, que ele é o risco país. O risco ali. País, isso. Ia ter que reprecificar o risco do país, a China ia ter que reprecificar os juros, ia ter que soltar o câmbio, né? Que lá é bem controlado, e ia sofrer as consequências que os países tipo o Brasil sofrem quando fazem coisas assim, né? A gente está jogando um jogo aberto aqui, né? As pessoas sabem os dados do Brasil, a gente divulga direitinho. Tudo bem, teve épocas que não foi divulgado, mas a maioria das vezes a gente divulga direito os dados e a gente sofre as penalidades do mercado dentro desse jogo. Tipo, não é justo, mas é o mais justo possível para os países que estão participando. Se a China realmente não fez isso, ela está fora do jogo, né? Ela está quebrando as regras, e isso pode ter uma consequência gigantesca, não só para o mundo, como para o Brasil, que é o grande parceiro comercial da China, ainda apesar dos Estados Unidos ter passado no último semestre. Com certeza. E você que está com esse dinheiro também, com seus 11 trilhõezinhos de dólares ali, guardados embaixo do banco, do colchão, né? Ou dentro do porquinho, fala aqui com a gente para que a gente possa fazer com que esse dinheiro trabalhe a seu favor e deixe você mais confortável. Acho que 11 trilhões dava para pensar em aposentadoria já, né? De dólares. De dólares dá. Reais a gente teria que pensar um pouquinho mais, mas em dólares dá para ficar tranquilo. Dá para comprar uma casa em Peruíbe, eu acho. Desde que você faça uma boa gestão do seu patrimônio. Então fala aqui comigo, com o César, com a equipe da Maralto, para que você possa fazer uma melhor alocação e gestão do seu patrimônio. Ficamos aqui então mais uma vez e voltamos na semana que vem. Daqui a pouco a gente divulga aqui nas nossas redes também qual que é o resultado da taxa de juros no Brasil da Selic, mas expectativa aí de manutenção, pelo menos para essa rodada, essa reunião de hoje. Para as próximas vamos ter que verificar aí, porque os dados estão mexendo bastante. Pessoal, valeu mais uma vez. Valeu, boa noite. César, valeu. Obrigadão, até semana que vem. Até mais, um abraço.